Saiu o quarto episódio do Twitter Files, que trata sobre o dia 7 de janeiro de 2021, exatamente um dia após os ataques ao Capitólio. As revelações dos arquivos internos mostram como aquele grupo, que tinha virado uma espécie de Suprema Corte de moderação dentro do Twitter e que era extraoficial e nem sempre seguia as regras e políticas da empresa, como eles criaram toda espécie de desculpas para conseguir bloquear a conta de Donald Trump. Inclusive criaram novas regras e políticas que se aplicavam apenas a ele. Também mostra o descaso total com a liberdade de expressão dentro do Twitter e com as implicações que aquele banimento poderia ter para a democracia de maneira geral. Para publicar essa quarta parte do Twitter Files, o Musk convidou um autor chamado Michael Shellenberger, que é um ambientalista, e também é meio simbólico aí em tudo que está acontecendo no Twitter Files, porque ele é um autor que escreveu 2 livros que se tornaram best-sellers, e são 2 livros bem controversos e meio contra o status quo. Um deles é a respeito do meio ambiente e chama Apocalypse Never, que questiona esse alarmismo em relação a questões ambientais. O outro livro chama San Francisco, que é uma brincadeira aí com o nome da cidade de São Francisco, que é sabidamente progressista, e ele critica no livro como políticas progressistas acabam arruinando cidades. E ele mostra os exemplos da questão da moradia e da indigência das pessoas que moram nas ruas. E como os programas que deveriam ajudá-los, na verdade, prejudicam. Antes da gente começar, vamos fazer um recap aí, relembrar o que aconteceu até agora, assim como o autor faz no thread dos Twitter Files. O primeiro episódio foi a respeito da questão do Hunter Biden, a história do computador, do laptop do Hunter Biden, que é filho do presidente, que foi ocultada pelos diretores executivos do Twitter. O segundo episódio trata das listas negras e de todas aquelas ferramentas que eram conhecidas como VF, Visibility Filtering, que eram usados pelos executivos de maneira arbitrária, sem seguir as políticas, para simplesmente dar shadow ban em quem eles achassem que merecia. E o terceiro episódio, que foi o último que a gente apresentou, começa aquela saga que vai do dia 6, na verdade desde outubro até o dia 8 de janeiro, onde o Trump é finalmente banido do Twitter. Esse autor, nesse thread, vai falar especificamente a respeito do dia 7, que é onde a pressão começa a aumentar, tanto de funcionários quanto de pessoas externas, celebridades ou políticos importantes, para que o banimento acontecesse. O autor mostra que em 2018 o Twitter tinha uma política clara, como vocês podem ver aqui na tela, em relação a banir contas de líderes mundiais. Eles eram extremamente contra isso e argumentavam que líderes, governantes, eles detêm informações essenciais que não pode ser você não pode privar o público de acessá-las, porque eles são quem estão governando o povo, então o povo precisa ter o direito de simplesmente ter acesso ao que aquele político, aquela personalidade diz. Ele mostra que em 2020 começou a aumentar em muito uma pressão externa de celebridades e políticos e uma pressão interna de funcionários progressistas para fazer com que Trump fosse banido do Twitter. Na época que acontece esse banimento, que vai do dia 6 Capitólio até o dia 8, o Jack Dorsey, que era o CEO do Twitter na época, estava de férias na Polinésia Francesa, mas ele se comunicava, participava de reuniões por áudio e vídeo, e uma grande parte das decisões eram delegadas para 2 pessoas que a gente já falou aqui nos outros episódios. Um é o Yoel Roth e a outra é a Vijaya Gadde. Então, esses eram os que lideravam aquele grupinho de Slack que foi criado para tomar decisões arbitrárias a respeito de perfis e tweets de republicanos durante o período eleitoral. E Jack Dorsey, que estava fora, estava delegando decisões importantes para eles. Só para fazer um recap, relembrar, o Roth era o líder global do Twitter, de liderança e confiança, e a Vijaya, que é uma advogada, era a líder do departamento legal e de política e confiança do Twitter, também líder global. Então eram executivos de alto escalão. Para relembrar também, a gente mostra de novo que a grande maioria dos funcionários do Twitter eram democratas e progressistas, e eles podem provar isso mostrando que a quantidade de doações para os democratas foi
substancialmente maior do que para republicanos. Então, nos anos de 2018, 2020 e 2022, as doações foram de 96%, 98% e 99%. Então, 96%, 98% e 99% dos funcionários no Twitter doavam para democratas. Então, o viés político ali era bem claro. Outra coisa que é importante ressaltar, que vocês vão ver aqui nesses tweets, que eu vou pôr na tela, é o posicionamento pessoal do Roth, que era o executivo líder, aí, o personagem principal em toda essa história. Aqui, em 2017, ele tuita chamando explicitamente, abertamente, republicanos de nazistas. E nesse outro tweet ele critica o ambiente acadêmico e diz que ele não era para ele, que ele gostava de agir e fazer a mudança acontecer no mundo. Então, era um cara enviesado politicamente que queria trabalhar ativamente para mudar o mundo, liderando o Twitter durante um período eleitoral e tomando decisões importantes, com liberdade de tomar decisões importantes a respeito de limitar e moderar discurso de quem ele quisesse. Então, você vê o perigo que morava nisso. O Dorsey, durante esse período, mandou um e-mail dizendo que queria ser consistente com as políticas e regras do Twitter. Ou seja, eles não poderiam banir Donald Trump. Isso daí gerou um descontentamento, principalmente no Roth. E os arquivos internos de conversações via Slack e e-mail mostram isso. Mostram que o Roth ficou bem satisfeito. Mas que entre os funcionários ele dizia que os que realmente se importam com o que está acontecendo, o Trump está incitando violência e nós temos que bloqueá-lo. Os que realmente se importam estão ativamente fazendo algo para mudar isso. Então isso demonstra que o Jack Dorsey estava sofrendo pressão também desses funcionários que estavam militando para banir a conta do Trump. E em um momento ele acaba cedendo e aprova uma suspensão, um banimento completo de contas que violarem as políticas do Twitter por 5 vezes. Então você tinha um limite ali, você podia tomar até 5 strikes e no quinto strike você era banido, sua conta era banida e suspensa do Twitter. O Roth fica feliz a respeito dessa decisão do Dorsey e pelas DMs que eles mostram nos screenshots, você pode ver que ele reage de uma maneira assim, não era uma maneira neutra, era uma maneira tipo como, vencemos, conseguimos isso, agora o Trump pode ser vítima de um banimento. E alguns funcionários ali que eram ligados ao departamento dele reagem até dizendo, progresso, fizemos progresso, né? Finalmente conseguimos que o Dorsey aprove essa loucura. Bom, o Trump já tinha 4 violações nessa época e faltava apenas mais uma. Essa quarta violação, inclusive, a conta dele estava suspensa temporariamente. Acho que a suspensão ia durar 1 semana. E quando ele voltasse, se ele tomasse mais um strike, a conta dele poderia finalmente ser banida. As conversas internas do Twitter mostram que antes mesmo do banimento acontecer, e quando o banimento acontece, o que é dito pelo departamento de comunicações do Twitter para justificar o banimento é que o Trump incitava a violência. E aquilo, na verdade, era uma interpretação dos tweets que ele vinha publicando, que não tinham nada literalmente incitando alguém à violência, mas a interpretação desse grupo do Twitter foi de que aqueles tweets incitavam a violência. E antes mesmo de soltar essa desculpa para bloquear o perfil do Trump, eles já conversavam em conversas internas e usavam já esse termo de incitação à violência antes mesmo do Trump tomar o quinto strike. Então era algo que já vinha sendo planejado de maneira implícita ali, para que quando aquilo acontecesse, porque ia acontecer, era inevitável, era o que todos queriam e a pressão estava crescendo, eles já usariam aquela desculpa que já estava sendo discutida. Outra coisa que também vale a pena ressaltar é a questão da interpretação. O Twitter, em 2019, como vocês podem ver aqui, dizia que jamais usaria de interpretação de conteúdo para tomar decisões, entendeu? Só ia seguir o conteúdo literalmente e não interpretar consequências daquele conteúdo ou tentar interpretar entrelinhas de uma postagem de alguém. Isso não era o papel do Twitter, e eles deixavam isso claro em 2019, e depois, ironicamente, para se explicar em relação ao banimento do Trump, eles se contradizem completamente, como também está aqui na tela. A única pessoa que se preocupou
de acordo com os autores que tiveram acesso a esses arquivos internos. Por ironia do destino, foi um funcionário júnior num canal do Slack, sem relevância nenhuma, e que demonstrou preocupação, dizendo que aquela decisão de improviso, sem respeitar as políticas e as regras da empresa, do Twitter, poderia passar uma mensagem de que era uma empresa onde o CEO tinha um poder imenso com uma ferramenta de alcance global para controlar o discurso e o que pode falar ou não dentro do mundo. Então era algo assim, extremamente importante se você pensa num regime democrático, onde você tem esse poder de controlar o que as pessoas podem dizer. Outra coisa importante que a análise dos arquivos internos revelou foi que os funcionários tinham uma ideia clara das regras que eram extraoficiais, criada a resvalia de maneira arbitrária, e as regras oficiais que estavam no TOS, que é o Terms of Service do Twitter, e faziam parte das políticas oficiais. Uma história interessante de como as regras foram manipuladas e novas regras criadas foi em relação à hashtag Stop the Steal, que literalmente quer dizer pare o roubo. E era uma hashtag utilizada principalmente por proponentes de Trump para dizer que a eleição foi roubada. Bom, eles resolveram deamplificar essa hashtag, fazer ela sumir do trending, fazer as pessoas não terem alcance mesmo com muitos usuários. E depois de decidirem para a deamplificação, começaram a questionar, peraí, nem todo mundo usando essa hashtag é pro-Trump, tem muita gente contra o Trump utilizando essa hashtag para criticá-la, não para apoiá-la. E aí a decisão que já era certa, que já não seguia a política, foi descambando para, beleza, vamos então fazer o bloqueio a nível de perfil. Então eles iam lá fazer um search por essa hashtag e olhavam todas as pessoas que usaram e viam se os comentários eram pró ou anti-Trump. E se fossem pró, eles bloqueavam, deamplificavam, tiravam alcance, que era o famoso shadow ban, e se fosse contra, eles liberavam. Então isso já mostra como as regras estavam sendo ali entortadas, flexíveis, para atingir o final que eles queriam, que era dificultar a vida da campanha do Trump e dos republicanos. Outro caso também que virou um motivo de discussão e começou a ter uma série de exceções foi pessoas que tiravam prints de tweets que tinham sido deamplificados do Trump, tweets que estavam na blacklist, e pegavam esse print e repostavam. Então eles decidiram, a gente tem que deletar esses tweets. Mas isso começou a gerar essa insatisfação dentro do grupo, porque muitas pessoas também que tiravam esses prints e repostavam com comentário, aquele tweet com comentário, eram contra o Trump. Então, por exemplo, esse aqui, que mostra um tweet do Trump que tinha recebido um label e depois foi deamplificado, sendo repostada por uma crítica ao Trump, dizendo que até o Twitter sabe que você está incitando a violência. Então era uma crítica que repostava o print dele e que acabava dando exposição para aquele tweet que, em primeiro lugar, eles queriam ter bloqueado. Então a discussão foi que eles não se sentiam confortáveis em bloquear uma pessoa que estava criticando o Trump, mas decidiram que sim, os tweets deveriam ser deletados de qualquer maneira. Isso mostra que a coisa ali estava bem confusa, que já não existia mais regras, não existiam as políticas corretas, coisas certas, e eles já não sabiam mais como agir em relação aos casos extremos, os edge cases, as exceções. Bom, outra confusão que isso gerou foi um exemplo que o autor mostra de um executivo lá de alto escalão também, mas da área de publicidade, que veio questionar o Yoel Roth a respeito do suposto banimento do Trump se ele tivesse mais uma violação da plataforma. E ele pergunta, mas qual violação? Qual violação vai permitir o banimento da conta do Trump? E o Yoel Roth é enfático em responder que qualquer violação vai banir ele. Parece um questionamento estranho, mas na verdade não é tão estranho assim. Esse questionamento acontece porque dentro do Twitter existia uma política que era uma política de exceção para pessoas de interesse público,
que basicamente volta um pouco aquilo que a gente já mostrou, que em 2019 o Twitter era contra o banimento, porque o Trump era uma pessoa de interesse público, é o presidente dos Estados Unidos, então independente de ele quebrar ou não, violar alguma regra interna do Twitter, ele deveria entrar nessa exceção, porque ele é uma pessoa que as informações vindas dele são de interesse público importantes para os eleitores dele ou para os opositores. E esse executivo estava realmente questionando isso, questionando, entendeu? Pô, qual violação? Qual violação vai permitir a gente violar nossas próprias regras? Uma coisa que o Roth tentou fazer, meio que preparando o terreno ali para um possível banimento do Trump, foi banir um outro republicano que chama Matt Gaetz. Esse daí postou algumas coisas que favoreciam uma teoria da conspiração que chama QAnon, que resumidamente, é um grupo de pessoas, um grupo político que acredita que existe uma organização mundial que abusa de crianças e que estava lutando, conspirando contra o governo Trump, que estava ali para combater aquilo. Não vou entrar no mérito, mas essa era a ideia. E o Roth tenta banir esse republicano, banir a conta dele, como uma preparação para um possível banimento do Trump. Porém, a equipe de comunicações do Twitter decide que não é uma boa ideia, porque se eles fizessem isso, ia parecer que eles estavam dando uma cabeça, não a do Trump, para o público em geral, para passar pano e deixar o Trump voltar para o Twitter, para a plataforma, depois da suspensão de uma semana. Isso gera uma insatisfação em alguns funcionários, porque eles começam a ver que a conta do Trump é uma conta como qualquer outra, porém estava sendo injustamente vítima de uma série de bloqueios de limitação de visualização e de alcance, simplesmente por causa do status daquela pessoa, Donald Trump, que era o presidente dos Estados Unidos. Aquele funcionário júnior, que foi o único que pareceu ter uma clareza de ideias no meio de toda aquela loucura, ele fala pela última vez no dia 7 à noite, e ele mostra as decisões do Facebook, como elas foram inconsistentes, decisões de banir o Trump, como elas foram inconsistentes e não conseguiam explicar e feriam as próprias regras da empresa, e eles estavam sendo criticados por isso, e que ele tinha medo de que o Twitter, entrando nessa onda, ia meio que dar alimento para uma suposta teoria da conspiração de que esses reis, esses grandes líderes das big techs, ficam lá sentados como reis, discutindo o que se pode ou não falar dentro do mundo. E que o tiro poderia sair pela culatra. E ele se referia a um post, que eu vou deixar no link aqui, que foi um post criticando veementemente a decisão no Facebook, mostrando que eles não seguiam as próprias regras, que as regras deles eram uma piada, que para banir o Trump eles fizeram uma série de exceções, criaram regras novas e inventaram desculpas. Bom, isso põe o Twitter numa posição complicada, porque se eles não banem o Trump, a pressão popular e a pressão de funcionários progressistas ia ser grande, e se eles banem, eles também estão alimentando essa visão antidemocrática, sem apreço pela liberdade de expressão, e a injustiça de criar regras e exceções apenas para uma pessoa, e essa pessoa era o presidente dos Estados Unidos. Bom, eu vou deixar todos os links aqui sobre esse thread e essa matéria sobre o Facebook que eu mencionei. E esse é o fim do episódio 4. E logo mais eu vou estar soltando um vídeo aí também sobre o episódio 5, que foi o último a sair. Obrigado aí por acompanhar. Por favor, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe o vídeo. E viva a liberdade. Tamo junto.